Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar desse grande jogo, né, cara? Flamengo e Cruzeiro, estádio do Maracanã, Campeonato Brasileiro, dois times que estão ali. Quando você olha esse campeonato que vai se aproximando da reta final, é um Flamengo que tá ali permanecendo desde o início, um Cruzeiro também que vai como um mineiro, né? Vai pelas beiradas e tal. Vamos falar sobre esse confronto, de que forma o Flamengo pode aproveitar os problemas do Cruzeiro, o que o Flamengo tem que ficar de olho, cara, o que é perigoso, né? Como esse time como é que essa raposa acaba montando ali o seu bote, mas também dá pra caçar essa raposa em campo. Então chega aqui junto, amigo rubro-negro, pois é um confronto muito interessante pra gente falar, inclusive taticamente. É um jogo interessante pra gente falar sobre taticamente. Então chega junto nesse vídeo aqui. Pois, seguinte, não é apenas Flamengo, Cruzeiro, também tem o Palmeiras, né, que estão ali brigando e tal, e aí os caras estão ali dominando praticamente o campeonato inteiro, a parte de cima da tabela. A gente está falando de dois times que jogam, Flamengo e Cruzeiro, ofensivo, mas não necessariamente eles jogam da mesma maneira. E não necessariamente eles são antagônicos. Então olha só que interessante esse confronto. Temos um histórico. No confronto de ida, no estádio do Mineirão, foi na casa do Cruzeiro, foi um jogo difícil para o Flamengo, foi um jogo bem difícil, onde a vitória do Cruzeiro colocou até justiça naquele confronto. O Cruzeiro foi melhor, foi mais perigoso, finalizou quase 3 vezes mais do que o Flamengo. Na ocasião, foi o time que havia mais finalizado o gol do Flamengo, até próximo ali à sua área e dentro da área. Então foi um jogo que o Flamengo teve muita dificuldade tática na ocasião. O que mudou de lá para cá? O Flamengo, sobre escalação, até posso passar aqui pela escalação, é completamente diferente, né? Tinha o Gerson, tinha o Wesley, começou o Cebolinha, no meio de campo tinha Pulgar e De La Cruz. Então assim, é um Flamengo bem diferente do Flamengo que vai hoje a campo. E você sabia que o Cruzeiro também ele é diferente? E eu não tô falando sobre escalação não. Até pela sua forma de jogar, é um momento diferente na temporada. Como por exemplo, aquele Cruzeiro lá de trás marcava mais em cima por mais frequência do que o Cruzeiro de agora. O Cruzeiro de agora faz os seus encaixes ainda lá na frente, marca sua pressão, só que não é da mesma maneira com que começou o campeonato. A temporada vai passando, né, o Leonardo Jardim, e aí os jogos vão se acumulando e você vai ter que fazer algumas, né? A galera vai desgastando, né? A gente sabe bem como é que é isso. Vamos começar pelo aquilo que o Flamengo tem que ficar de olho e tem que abrir o olho. E depois a gente vê o que o Flamengo pode pegar uma vantagem legal. Por exemplo, recentemente, no último confronto, vamos pegar um histórico bem recente. Qual foi o problema do Flamengo? Foram as bolas, né, em profundidade. Em vários momentos que aconteceram essas bolas em profundidade. Sorte nossa que o Yuri Alberto, inimigo, né, da finalização, não conseguiu aproveitar. Curiosamente e coincidentemente, esse é o ponto forte no ataque do Cruzeiro. A gente está falando de um dos times do Campeonato Brasileiro que mais força a bola em profundidade. O que mais força a bola, né, para buscar as costas do adversário. Como a galera jogava, né, antigamente, aquele triângulo, né, no PlayStation, no Bomba Pet. Então, é o time que mais força esse passe nas costas da defesa do adversário. E o Cruzeiro joga por dentro. O Cruzeiro é o time do Campeonato Brasileiro que mais tenta achar essas soluções desses passes por dentro para encontrar, claro, o Caio Jorge, que tem a velocidade. O atacante do Cruzeiro, ele tem que ter essa característica de ser um atacante de atacar esse espaço, né? De ser esse atacante para conseguir desenvolver esse jogo sem bola. Se for, por exemplo, um atacante de referência, não ia dar muito certo, porque o Cruzeiro não joga essa bola no atacante para fazer a aproximação. Ele joga na profundidade. Por isso que o Matheus Pereira, que é esse meia, ele também é muito importante. Então, por exemplo, a gente começa, né, graficamente com esse Cruzeiro, que normalmente, né, é no 4-2-3-1, sempre buscando esse jogo de profundidade, né? Sempre tentar buscar esse triângulo nas costas da defesa. Então é isso que o Flamengo tem que ficar de olho, né? Na sua profundidade defensiva. Porque não pode dar liberdade para o passador e tem que ficar de olho nas suas costas, pois aquele espaço ali é o que o Cruzeiro tenta atacar. Isso aí é nítido ao longo aí da competição. Então, para você diminuir isso, essa zona aqui, que eu até ilustro para vocês, essa área, ela é muito importante, que é a área da origem desse passe.
né? Esse passe ele sai de algum lugar. Então é desse local que o Flamengo tem que marcar para que o jogador não tenha tanta liberdade para encontrar as costas da defesa do Flamengo. Importante, o que o Cruzeiro faz não é a mesma coisa do que o Palmeiras faz. Por quê? O Cruzeiro tem esse jogo direto, de pegar essa bola e já tentar encontrar esse passe. Só que o do Palmeiras é de uma bola longa, né? De uma bola mais rifada do que a do Cruzeiro. Por exemplo, esse é um gráfico de passes do Cruzeiro. Como vocês estão vendo, as frequências, né, de passes do Cruzeiro e tal. Entre os passes que o Cruzeiro mais dá com essa frequência, tá nesse passe mais de profundidade. Do Cruzeiro tem, do Palmeiras, a ligação é mais direta. Se você olhar esse mesmo gráfico, a seta ela é mais longa, porque entre esses passes de maior frequência estão as bolas invertidas e estão também os passes do goleiro, do Everton, tá? Então o Cruzeiro é notoriamente um dos times que tem mais esse passe por dentro. Vale lembrar que buscar esse passe por dentro, ter o domínio da partida e tal, não quer dizer que o Cruzeiro atinja números altos de posse de bola. Não. Esse gráfico que eu coloco para vocês é só para você ter uma ideia de quantos jogos, qual é a posse do Cruzeiro e qual é a posse dos seus adversários. Cara, mais da metade dos jogos do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro teve menos troca de passes do que o adversário. Hoje, e até por característica aí que tá interessante, já começa, né, a ser interessante, o Flamengo e o Cruzeiro são ofensivos, mas eles são ofensivos de maneira diferente. O Flamengo já é um time que gosta de carimbar a bola, já é um time que fica muito mais confortável a ter a bola até para se defender do que o Cruzeiro. Então, por exemplo, quando você vai pegar aspectos de número de jogo, o Flamengo tem quase dobro de número de passes do Cruzeiro. E no jogo que o Flamengo perdeu pro Cruzeiro, no Mineirão, ilustra bem isso. O Flamengo teve 510 passes. O Cruzeiro, somente modo de dizer, né? Mas somente comparado ao Flamengo, né? 310. Então já é um contraste do que a gente vê, a diferença aí dos dois times. Dá aquela moral pra gente, tá? Deixa aquele like aí, deixa aquela curtida. Tem muita gente que acompanha o nosso trabalho que ainda não é inscrito. Pô, irmão. Aperta aí o inscrever-se, cara, pra gente alcançar essa meta aí de 149 mil inscritos. A gente precisa de você, pô, que não é inscrito no nosso canal, que tá passando por aqui pela primeira vez, ou que passa aqui, né, periodicamente, mas não é inscrito. Aperta o inscrever-se pra dar essa moral pra gente, valeu? Conta aí com essa força. Uma outra característica desse time do Cruzeiro, defensiva, eu até adiantei, né? Não tá marcando sempre lá na frente, é verdade, nem sempre tá marcando lá e tal. É o seguinte... O que o Cruzeiro tenta fazer? O Cruzeiro, até para você pensar a forma deles criarem, tem muito a ver com a forma deles defenderem. Porque pensa bem, se o Cruzeiro é o time no Campeonato Brasileiro que mais força esse passe por dentro, que busca esse passe em profundidade, o que ele tem que fazer? Recuperar essa bola quando o adversário não está esperando e recuperar essa bola por dentro para buscar o passe em profundidade é uma lógica, é aquilo, né? Quanto mais eu receber por dentro essa bola e recuperar, para mim vai ser melhor para já conectar. Então o jogo do Cruzeiro é todo por dentro. E o que ele faz? Tenta congestionar o máximo de jogadores também por dentro. Aí que tá. Quando você fala sobre o Cruzeiro defensivamente, isso aqui é um gráfico que eu coloco para vocês, né, uma ilustração, que é o seguinte. Normalmente o Cruzeiro joga, né, sem a bola, um 4-4-2 e tal. É como se tivessem duas linhas, cara. Que essas linhas, elas acabam demarcando onde os jogadores do Cruzeiro têm que estar. E essas linhas, elas acabam condicionando os jogadores do Cruzeiro a jogar por dentro. Então, você não vai ver jogadores do Cruzeiro tão espetados assim. Sobretudo, por exemplo, os laterais. O posicionamento inicial de cada lateral, seja do William ou do Kaique, né, respectivamente lateral direito e lateral esquerdo, é mais por dentro. Então dá um pouco mais de liberdade pelos lados. Então normalmente seria isso aqui, dá esse corredor. E aí quando a bola cai para o canto, o bloco todo do Cruzeiro acaba navegando na horizontal, pois a ideia é encurtar o time. Aí você tem algumas soluções para atacar esse modelo. A inversão tem que ser uma inversão muito bem feita. Se ela navega muito, se a bola viaja demais até chegar a outro ponto, dá tempo do bloco defensivo ser muito compacto e conseguir chegar lá. Se ela for muito rasante, ela vai ser interrompida no meio do caminho, e aí é quando o Cruzeiro pega essa recuperação de bola para conectar por dentro, tá aí uma das lógicas, né? É tentar defender e para já atacar quando o adversário não está esperando, e aí você consegue atacar as costas dele. Então essa bola tem que ter, né? E se fizer aquele balanço passe a passe,
o bloco defensivo vai navegando. Então essa inversão ela tem que ser muito bem feita. E curiosamente, já vamos pegar histórico recente também. No jogo do Cruzeiro contra o Vasco, né? O Cruzeiro teve uma dificuldade, o Kaique, na minha opinião, fez a sua pior partida defensiva, ele tem até essa característica, né, um pouquinho mais defensiva, o William já é um jogador um pouquinho mais, né, pelo lado direito, gera um pouquinho mais de jogo, ele falhou, e aí o lateral direito do Vasco acabou funcionando, atacando aquele espaço, ficam agora os dois jogadores por dentro para tentar atrair um pouco mais o Kaique para dar tempo de chegar no Paulo. Quando ela chega, o Kaique erra o tempo de bola e aí o Vasco consegue aproveitar essa oportunidade. Então assim, cara, o time está preparado até para quando recuperar, atacar por dentro. Mas o que o Flamengo tem que ficar de olho, até que tem o Lino, por exemplo, pelo lado esquerdo, buscar essa inversão do Léo Ortiz, do Danilo, enfim, não importa o jogador que estiver naquele setor, ele tem essa inversão para aproveitar ali o espaço, porque é uma maneira do Cruzeiro conseguir também, eu quero recuperar para já atacar. Isso aqui também é muito interessante. Esse gráfico aqui, ele fala muito sobre a forma com que o time acaba transitando, onde ele inicia a sua transição. E a transição do Cruzeiro, ela inicia na sua intermediária. Exatamente. Recupera a bola, já conecta. Não é o time que busca contra-ataque, por exemplo, vindo lá de trás. Não. No meio de campo, já tenta infiltrar. Então, é um time que tem muito essa característica. Por isso que eu falo, é ofensivo, mas é uma ofensividade bem diferente da do Flamengo, por exemplo. São caminhos diferentes de se atacar. E o contraste ele é bem interessante para esse confronto desse 4-2-3-1. Tem o duelo das artilharias, né? Tem presença de jogadores importantes, né? O Flamengo tem ali o Arrascaeta, tem o Caio Jorge, tem ali o Leonardo Jardim, que também está desenvolvendo um trabalho legal. Então assim, cara, é um confronto que quando você fala sobre o aspecto técnico / tático, Cruzeiro e Flamengo estão oferecendo, né, propostas interessantes para esse Campeonato Brasileiro. O que isso quer dizer? O jogo? Nada. Não, falando sério, é um jogo que pode vir a ser bem interessante, novamente, taticamente, tecnicamente. A ofensividade dos times, a proposta, ela pode ser bem interessante quando novamente eles se encontrarem agora no Maracanã. O jogo é importante para o Flamengo diretamente para o confronto contra o Cruzeiro, pois aí vai enfraquecer muito a campanha do Cruzeiro. A distância ela já é considerável, então para o Cruzeiro é uma final. Isso quer dizer que o Flamengo também precisa entrar em campo como se fosse uma final, porque o seu adversário vai ter esse espírito de final, pois matematicamente para o Cruzeiro é uma final. A competitividade do Cruzeiro a critério de título passa por esse jogo no Maracanã. É uma oportunidade para o Cruzeiro. Então o Flamengo tem que tem que ficar de olho. E falando sobre campeonato, esse confronto direto envolve também o jogo com o Palmeiras. O Palmeiras venceu ontem, como era de se imaginar, em casa. O Flamengo tem um jogo em casa. Mesmo sendo um jogo difícil, se vencer, vai mantendo, né, aquela dinâmica de jogar em casa, não pode se tropeçar. Não é isso? Grande abraço. 1 hora antes da bola rolar, a gente chega junto aqui, você chega aqui no nosso canal, a gente vai passar a escalação do técnico Filipe Luiz e o Flamengo que vai a campo já oficial. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, até daqui a pouquinho então, com a nossa live pré-jogo, pré-jogaço, Flamengo e Cruzeiro. Um abraço.